Estamos aqui para mais um vídeo no nosso Café Literário com Beatriz Hoffmann. E hoje nós vamos falar do tão temido Book Proposal. Exatamente. Eu sei que você deve estar aí pensando, mas por que falar desse Book Proposal? Você não tem ideia do quanto ele é tão importante na sua carreira literária. E eu vou te explicar passo a passo como é que se faz um Book Proposal. Mas antes eu quero falar com você sobre a ANE, a Associação Nacional dos Escritores e Editoras. A ANE está chegando no mercado para ajudar você, escritor iniciante. E se você não é associado ainda, entre no link abaixo, mande o seu formulário para análise. Então, gente, sabe por que o Book Proposal é tão importante? Você já foi procurar emprego? E quando você foi procurar esse emprego, você não teve que levar seu currículo? O currículo do livro chama-se Book Proposal. Exatamente. Da mesma forma que você tem que fazer o currículo seu para procurar emprego, você tem que fazer um currículo do seu livro para enviar para uma editora. Porque querendo ou não, você está querendo vender o seu trabalho. Então, gente, o Book Proposal é fundamental nessa etapa. Muitas editoras, elas exigem primeiramente o Book Proposal. Eu já falei aqui uma vez. Mas tem uma coisa bem importante, que o Book Proposal é muito além de um currículo. Ele mostra todo o seu profissionalismo. Isso faz com que você ganhe muito mais credibilidade em uma editora. Mas uma coisa que eu vou te falar de cara, se você escrever um livro de romance, não ouse mandar o seu Book Proposal para uma editora que só publica infantil ou que publique suspense, porque não vai ser lido de jeito nenhum. Existem editoras que são padrão e elas não publicam outra coisa do que o catálogo delas. Então preste atenção quando você estiver procurando por uma editora para enviar seu Book Proposal. E mãos à obra que agora nós vamos fazer seu Book Proposal. Exatamente. Não, tô brincando. Eu vou passar aqui algumas dicas que vão ajudar você a enriquecer o seu Book Proposal. Lembrando, cada detalhe que você puder colocar do seu livro que seja importante no seu Book Proposal ajuda a editora até mesmo diminuir os custos quando ela for fazer a produção textual do seu livro, se caso ele for aprovado. Outra coisa bem importante é que você economiza o tempo da editora para fazer a avaliação. Assim, com o resumo que está no Book Proposal do seu livro, ela não precisa ler todo o seu livro para fazer uma avaliação. Ela já consegue avaliar, já que você vai colocar os pontos principais, né? Ela consegue fazer a avaliação de cara. Ou seja, isso vai diminuir o tempo da resposta, sendo ela positiva ou não. Mas, gente, lembrando que você tem que ter muito conhecimento sobre a sua obra para fazer o seu Book Proposal. A primeira página do seu Book Proposal tem que ser a folha de rosto que a gente chama, que é onde você vai colocar Book Proposal, o nome, o seu nome, o nome do livro e o seu contato. Pode ser ele, telefone ou e-mail. Pode ser os dois também, se você preferir. Da segunda folha em diante, você vai colocar sinopse do seu livro, quantas páginas tem o seu livro, quanto número de caracteres com espaço e sem espaço tem no seu livro, mas por favor, detalha isso, tá? Número de caracteres com espaço, coloca o númerozinho. Número de caracteres sem espaço, coloca o númerozinho. Isso vai ser fundamental na produção. Assim, a editora já vai ter uma base de quanto que ela vai gastar para fazer a produção textual. Gente, querendo ou não, tempo é dinheiro e quanto mais ela gastar, mais difícil vai ser para ela recuperar o dinheiro. Então, quanto mais detalhista você for, mais profissional você vai ser e mais a editora vai ter confiança até mesmo de investir em você. Porque tem as editoras tradicionais que elas só trabalham dessa forma, entende? E se um livro for muito grande, o preço textual vai ser muito mais alto e até mesmo a própria impressão. Então esse livro vai encarecer muito para a editora no final. Então, gente, enxuga. É bom muitas vezes, principalmente se você está lidando com o seu primeiro, segundo livro, tá? E você ainda não tem um grande público para fazer as vendas. Falando em público, outra coisa interessante é você falar o gênero do seu livro, é claro, sempre coloca o gênero. Se é romance, romance. Ficção científica, ficção científica. Explica o gênero, porque senão, se você não colocar, ninguém vai entender. E daí como é que faz?
Você não vai ficar reenviando coisas para a editora porque não esclareceu num primeiro momento. Aí sim é que você realmente queima o seu filme. Antes de você enviar o seu book proposal para a editora, faça uma pesquisa de mercado e conheça o seu público. Exatamente, o público-alvo você vai ter que colocar. Se é um livro de romance, que faixa etária mais ou menos ele se enquadra? Se é um livro de época ou se é um livro de autoajuda, para que tipo de pessoa você está escrevendo esse livro? Isso é muito importante e fundamental para ajudar também no marketing da editora. Porque, querendo ou não, você vai ter que vender esse livro. Outra coisa importante você falar no seu book proposal é que você pode dar exemplos de livros muitas vezes que você já leu, mas falar do diferencial que o seu tem. É bom você ler às vezes, ou melhor, é bom você ler antes o que está acontecendo no mercado, no seu gênero, e daí você pegar e trazer alguma coisa diferente. Querendo ou não, todo mundo publica romance. Isso aí já virou meio que um clichê. Mas você pode trazer um romance, alguma coisa diferente. Sei lá, trazer um personagem diferente, um conflito diferente, né? Trazer alguma situação, quem sabe, entre países, né? Que um você pode estar morando na Rússia, outro foi morar não sei aonde. Isso ajuda você talvez a trazer algum assunto que pode ser interessante para a editora. Então isso é importante você falar também. Outra coisa importante, eu falei no vídeo anterior, se você não viu, volta lá para ver, sobre biografia. Realmente você tem que trazer a sua biografia o quanto mais completa melhor, porque isso vai ajudar você a ter reconhecimento pela editora, porque querendo ou não, gente, a editora também quer saber da carreira do autor. Se ele tem conhecimento, se ele já está no mercado editorial, as editoras querem saber disso, porque isso vai ajudar elas também até trabalharem com você. Não que se você não tem experiência nenhuma, ninguém vai te escolher, não é isso. É porque cada editora trabalha com uma técnica diferente com os autores. Se já é um autor experiente, é um tipo de tratamento, é um tipo de marketing. Agora, se é um autor que não tem conhecimento nenhum do mundo literário, não tem livro publicado, não tem uma carreira literária, o tratamento vai ser outro, porque esse autor vai estar cru. E daí a editora vai ter que trabalhar muito mais no marketing, vai ter que explicar muito mais. Eu já vi autores que não sabiam que era revisão e estavam publicando o terceiro livro. E daí como é que fica pra gente explicar uma situação dessa? É difícil, né? Então é por isso que é bom os autores terem a sua biografia bem escrita e ser transparente, gente, porque ninguém é obrigado a saber tudo não, viu? Se você não tem um prêmio internacional, não minta, porque daí se eles for procurar no Google, o teu nome não vai estar lá e vai ficar ruim pra você, né? Então aprenda a colocar o maior número de informações do seu livro e de você. Outra coisa extremamente importante é o resumo do seu livro. Eu falei que você tinha que colocar sinopse. Pois é, a sinopse ela não pode ter mais que 20 linhas. Por quê? Porque você vai fazer o resumo do seu livro depois. Então, depois que você colocou a sinopse de 20 linhas, gente, sinopse é aquela partezinha que se vai atrás do seu livro, na contracapa. Então não pode ser grande, não tenta contar o livro inteiro ali não. Aquilo ali é 20 linhas no máximo. O seu resumo do livro é no máximo 3.000 palavras. Então você vai desenvolver um pouco mais. Mas não passe de 3.000 palavras, porque senão fica muito cansativo também. O que eu aconselho você a fazer é apresentar os personagens principais, os conflitos principais, mas não conta todos os detalhes também. Você não vai contar todos os detalhes do seu livro porque você quer deixar algum mistério. A resolução final da história sem contar, e é um direito seu. Mas é bom você trazer informações importantes dos personagens, do local, porque tudo isso vai ajudar também no desenvolvimento da diagramação, da capa, se tem alguma ilustração para colocar dentro. Isso vai ajudar também, porque falei da impressão, né? Se for um livro que tem ilustração dentro, como os de fantasia muitas vezes traz, vai acrescentar um pouquinho mais no preço da impressão. Então tudo isso também é contado pela editora.
Gente, eu sei que muitas vezes até um tremelique, né? Mas se você fizer um trabalho bem feito, um book proposal com todos os detalhes possíveis, você pode ter certeza que você não vai ter grandes problemas. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida a mais, ou se você quiser até que eu analise seu book proposal, você só envia aqui um comentário que a gente conversa. Não deixe de curtir, compartilhar o canal e se inscrever. Eu volto na próxima semana com muito mais. Eu fico por aqui. Beijinho. Tchau, tchau.